Pessoal, nessa aula nós vamos ver sobre as nossas áreas de memória e sobre como é formado os endereçamentos aqui no Tia Portal. Qual é o endereço de uma variável de acordo ali com o seu data type e o número de bits em que ela ocupa. Então aqui no Tia Portal eu tenho uma variável que já criei uma variável do tipo booleana, ou seja, uma variável de apenas um bit. E nós vemos aqui que tem duas colunas que são super importantes, né? Que é o data type, ou seja, o tipo daquela variável. Nós temos também o endereçamento lá na memória M dessa variável. Nós vamos ver o que é isso. Então, essa variável aqui, ó, eu estou utilizando ela na minha lógica aqui no main, uma lógica simples. Ó. Eu peguei uma variável que está lá na M2.1 e estou ligando, né, este bit aqui que está na M2.0. Então, eu estou utilizando neste momento dois bits que estão alocados na M2.0 e na M2.1. Então, aqui no Tia Portal, nós podemos vir aqui, ó, em informações do programa, e nós temos aqui um campo que é sobre a lista de atribuições, que tem a ver com as variáveis em que eu estou utilizando e como elas estão alocadas. Nós vamos estudar isso aqui um pouco mais a fundo, logo mais, mas aqui nós podemos ver, ó, que o meu byte 2, eu tenho dentro desse meu byte 2, dois bits que estão sendo utilizados, ó. O bit 0 e o bit 1, que é exatamente aqueles dois bits lá. E nós conseguimos ver aqui que a organização dessa área de memória, que é a bit memory, ou também chamado de M-memory, né? Pelo fato das variáveis começar com a letra M, nós temos aqui a simbologia de bit, que é esse losango. Aqui, ó. Nós temos a simbologia para byte, e além disso nós temos aqui então as colunas, né, de word, double word, L-word, long word, que nós depois vamos definir essas variáveis e vamos ver como que isso demonstra para a gente aqui, como que essa alocação aqui fica. Então, para a gente entender, né, como que esses endereçamentos, bem como o tipo de variável e quantos bits ocupam funciona, vamos analisar essa nossa M-memory, né? Então aqui eu tenho um desenho bem parecido com o que tem lá no Tia Portal, só que de forma que a gente vai conseguir visualizar melhor. Então eu tenho aqui vários bytes, né? Uma sequência de bits aí, formando vários bytes em sequência. Em cima eu tenho as colunas que são os meus bits, né? Então eu tenho ali da direita para a esquerda, começando do 0 e indo até o 7. Ou seja, cada linha dessa é um byte que é representada então nas minhas linhas ali. Então é a linha dos bytes e começa do 0, assim como os bits. Quando eu insiro um dado, vamos pensar um dado agora que ocupa um único bit, né? Como, por exemplo, aquele que eu mostrei agora há pouco lá no Tia Portal. Se esse dado está alocado nessa posição, qual que é o endereço? Né? Como que eu vou formar esse endereço? Então, nós vamos sempre olhar primeiro para o byte. Qual que é o byte em que ele está? Ele está alocado no byte 2. Então, o endereço dela vai começar sendo M, porque está lá na M-memory. 2, porque é o byte. E como eu tenho um único bit lá dentro, então vai ser ponto e o bit que eu estou utilizando, que neste caso é 4. Então, para eu endereçar um bit lá dentro da minha M-memory, vai ser M, lá no Tia Portal tem o porcentagem antes, porcentagem M, aí o endereço do byte, que neste caso é 2, ponto, o endereço do bit, o número do bit, né? Número do byte e número do bit. Quando nós temos agora, então, uma sequência de 8 bits, ou seja, eu tenho um byte e eu quero fazer referência a ele como um todo, ou seja, eu não quero pegar um único bit ali dentro, eu quero fazer a referência ao byte todo. Então nós temos que analisar qual é o byte, então ele está no byte 5, e de forma semelhante, o endereçamento desse byte vai ser então M, porque está na memória M, B, porque agora eu estou fazendo referência a um byte, e 5, porque é o número do byte que está alocado. Quando eu tenho uma sequência de 2 bytes, ou seja, eu tenho uma word agora, 16 bits, e vamos supor que neste exemplo está alocado ali, né, nos meus bytes 1 e 2. Para eu fazer referência então a essa variável, eu vou analisar quais os bytes em que está alocado, e eu vou me atentar porque eu tenho que utilizar apenas o primeiro. Então ali se eu tenho o 1 e o 2, o meu endereçamento vai ser baseado no 1 e não no 2. Se eu endereçar baseando no 2, ela vai pegar o 2 e o 3. Então é sempre o primeiro. E o endereçamento vai ser M, de forma semelhante, W, porque agora eu estou fazendo referência a uma word, eu estou pegando 16 bits
partindo do primeiro ali, né, que é o do byte 1 e o bit 0. Então, estou pegando 16 bits ali para frente. E 1 porque é o endereço do meu primeiro byte. Agora, nós temos uma double word, ou seja, uma variável que são duas words, são 4 bytes e são 32 bits. Da mesma forma, a gente vai analisar os bytes em que está alocado e nós vamos pegar sempre o primeiro. O primeiro ali, então, é o 5. Neste caso, o endereço dessa variável, fazendo referência aos 32 bits já de forma direta, a gente vai pegar, então, M, D de double word e 5, porque é o primeiro byte que está sendo alocado ali. Então, como a gente pode analisar aqui, ó, a gente, batendo o olho nas variáveis, a gente já tem uma noção de qual espaço que ela ocupa. Principalmente quando a gente olha aqui para o B, né, que a gente sabe que já é um byte, o W que é uma word, o D que é uma double word. O que a gente tem que ter atenção é com essa aqui. Porque se a gente bater o olho, ó, pergunta, né? A gente bateu o olho para essa variável aqui, M2.4, a gente de cara consegue saber que é um bit? Vamos analisar. Então aqui, ó, nós temos agora uma quad word, né? Então nós temos aquela variável que é L, né? A letra L no tia portal, que é uma variável de 64 bits, ou seja, ela tem 4 words, ela tem 2 double words e são 64 bits. Da mesma forma, aqui a gente vai analisar quantos bytes ocupa, né? Neste caso aqui ocupa 8 bytes, só que para termos de endereçamento, a gente não tem a letra L no tia portal, não existe um porcentagem ML0, que seria nesse caso. Quando a gente tem uma variável do tipo long, que ocupa 64 bits, a gente vai fazer referência apenas ao primeiro bit dela. Então vai ser um porcentagem M0.0 neste exemplo. Então, a gente consegue ver que o endereçamento, olhando apenas para o endereço, a gente vê que o endereçamento de um bit com o endereçamento aqui de uma variável de 64 bits ficou bem semelhante, né? É claro que aqui vai sempre começar no 0, não tem a possibilidade de começar no 4, mas é só para reforçar a ideia de que às vezes olhando para o endereço a gente não sabe exatamente qual que é o tipo da variável ali, o data type, né? Como a gente viu, uma variável aqui, uma word, existem diversos tipos de variáveis, diversas configurações, por exemplo, um inteiro com sinal, um inteiro sem sinal, entre diversas outras que nós vamos estudar, que estão também alocados numa word e que vai ter o mesmo endereço, porcentagem MW, o endereço inicial. Mas o como que lá dentro o tia portal vai lidar com essas variáveis é o que nós chamamos de data type, né? Então é por isso que quando a gente vai analisar só passar aqui, quando a gente vai analisar cada variável no tia portal, nós temos que analisar 3 aspectos, né? O endereçamento da variável, nós vamos analisar tamanho da variável, quantos bits ela ocupa, e por fim, muito importante também, é o tipo dessa variável, que é como que é a configuração dos bits. Existe um bit de sinal, existe um bit que vai ser, por exemplo, ali para demonstrar se é casa depois da vírgula, se não é, expoente, enfim, tem várias coisas, então para isso que nós temos que analisar. Então na próxima aula nós vamos ver sobre a questão do display da variável, né? A gente sabe que quando a gente vai analisar uma variável, a gente pode mostrar ela inteira, a gente pode mostrar ela em hexa, em octal, em binário. Então nós temos diversas configurações, nós vamos analisar isso na próxima aula. Para essa, era isso, mostrar para vocês a questão das áreas de memória, como que isso é alocado, e mostrar que a gente pode ver isso aqui no nosso, na nossa memória M aqui no Bit Memory. Até a próxima aula.